Que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o nosso Conselho de Notáveis. Amigos que observam tudo que acontece durante a semana e tiram esse dia, esse tempo, para nos falar sobre o que eles viram e o que eles acharam do que viram. É claro que a partir daí a gente vai viver muito melhor, sabendo mais das coisas, com o publicitário Elísio Pires e o também publicitário Lula Vieira. E sem perda de tempo, Elísio, se ligou em que na semana que passou, meu amigo? Dá para alguém não ficar ligado nas chuvas do Rio Grande do Sul, né? Isso aí é um noticiário que tomou conta completamente de todos os canais, né? Eu queria só destacar alguns itens que eu achei muito relevantes, né? Primeiro que o governo do Rio Grande do Sul, ainda há pouco hoje, decidiu contratar empresas para construir cidades provisórias, né? Para abrigar os desabrigados. Essa é uma iniciativa muito interessante, né? E outra coisa, para lembrar que o nível da Lagoa dos Patos bateu mais uma vez o recorde de 1941. Né? Está batendo recorde todo dia de 41. Né? E o número de mortos já chega a 151 e de feridos 806. E queria falar dos municípios em alerta. Por exemplo, Pelotas. Pelotas é terra natal, sabe de quem não? Do governador. Que, além de ter nascido lá, foi prefeito de lá, com excelente aprovação e era contra a reeleição. Aí não se reelegeu, apoiou um candidato e, quando foi candidato a governador, teve em Pelotas 90% dos votos. Mostra que foi um bom prefeito lá em Pelotas, né? Outro município também que está nessa mesma base é São Lourenço do Sul, que tem os pontos de acolhimento todos lotados. E o Rio Grande, que já está com 615 desabrigados. E só para lembrar, Canoas também tem um mar de botijões de gás. Não sei se vocês viram as fotos. Quem sabe, vamos reproduzir a foto aqui com aquele mar de botijões de gás. Uma coisa impressionante, né? E Porto Alegre está convivendo com ratos, animais mortos, mau cheiro, né? Coisa incrível. Inclusive, a editora LPM comunicou que o depósito dela foi alagado, sabe com quantos livros? 900 mil livros. Alagou o depósito dela completamente. Incrível, né? Isso é um pouco de... outra coisa que eu achei muito interessante é o problema dos animais, né? Aquele cachorro nadando, não sei se vai poder reproduzir aqui, o cachorro nadando e consegue subir no morro, num telhado, onde tinha um outro cachorrinho que estava acompanhando ele, né? E outro momento interessante é o da Frida, né? Só que o nome real da Frida não era Frida, é Chita. E ela, agora a dona já sabe que ela foi localizada, mas só que a dona está não instalada em casa, está abrigada ainda. Então, a Chita ou a Frida continuar com a protetora dela até acabar essa crise. Então, acho que essa crise realmente tomou conta do noticiário e de todos nós, da mente de todos nós, com certeza. De toda a nação brasileira Com e de certeza. corações exteriores também que É. acompanham esse drama sem tamanho pelo qual passa o Rio Grande do Sul. Meu caro Lula Vieira, e você, se ligou em que na semana que passou, Lula? Pois é, eu também, evidência, como todo brasileiro, como todo ser humano, né? É claro que há um lado triste, que são aqueles assaltos, aqueles roubos, aquelas saques às residências que nos deixam entristecidos. Também a botaria, quer dizer, aqueles caras cuja índole... Pode chamar de fake news. Fake news. Melhor do que boataria. Pois é, fake news que tem prejudicado e tem diminuído, desilustrado essa corrente de boa vontade, de carinho que todo o Brasil está tendo com os irmãos do Rio Grande do Sul. Eu fui sócio, eu sei que o Elísio também foi bastante próximo, mas eu fui sócio de uma agência de Porto Alegre, a Scala, e tenho pelos gaúchos, eu ia todo mês. A chamada VS Scala. VS Scala. E eu ficava lá algum tempo em Porto Alegre e tenho uma recordação magnífica da cidade. Tenho por ela, pelo Rio Grande do Sul todo. Fui júri no Festival de Gramado, participei de quase todos os festivais de gramados da minha época, na parte de propaganda, e quando fui diretor da Embrafilme, também no Festival de Cinema. E o que eu registro aí é essa tristeza que a gente tem acompanhando o esforço e o gasto
de gente e de dinheiro mesmo que se faz para se caçar as criaturas que resolveram aproveitar dessa situação para extorquir, para roubar, para assaltar gente lá no Rio Grande do Sul. É um dado tristíssimo e que nos faz ficar com um pouco de vergonha do ser humano. Claro que durante essa semana eu acompanhei o cavalo que comoveu o mundo. Inesquecível, inesquecível. Caramelo, caramelo O é caramelo. inesquecível. Caramelo atravessou as fronteiras. Hoje, no mundo inteiro, se você falar em caramelo, em qualquer língua, as pessoas entendem aquela luta daquele animal pela sobrevivência. E também a participação dos humanos que possibilitaram que o caramelo hoje esteja comendo a comidinha dele em Não, segurança. vamos fazer uma justiça a uma moça lá de Brasília que fez a força para que ele fosse resgatado, porque ele não conseguiu Foi. resgatar de helicóptero, teve que ir aquele monte de bombeiro de carrinho. Então, aquela senhora lá de Brasília, eu cumprimento pela iniciativa dela. Eu vou até reproduzir o nome dela aqui, se vocês deixarem. Claro. Janja. Para quem anda divulgando fake news por aí, mais uma boa notícia: o cavalo Caramelo está salvo, graças a Deus, aos voluntários, né, que a gente está desde manhã cedo, 6 horas da manhã, mobilizando todo mundo para retirar aquele cavalo de cima do telhado. A gente conseguiu salvar mais uma vida. É isso aí, gente. Força Rio Grande do Sul. A boataria e o lado político, as pessoas criticando a Janja, as pessoas aproveitando a ocasião para falar mal do Lula, eu acho de uma mesquinharia, de uma baixaria. Eu fico envergonhado algumas vezes de fazer parte da humanidade quando eu vejo essas coisas, ao mesmo tempo que fico orgulhoso no caso do nosso cavalo, do nosso herói desta semana. E também teve lá essa veterinária que atravessou o Brasil inteiro num carro, foi lá buscar os gatinhos e cachorrinhos para poder alimentá-los aqui na região mais seca, né, do país, e pretende devolvê-los aos seus legítimos donos. Eu acho isso de um carinho extraordinário. Quer dizer, ela não só fez o gesto, como ela está pedindo para que, se alguém reconhecer ou souber que dos animais que ela salvou e está alimentando, se algum dos donos aparece, para ela ter o prazer de devolver. Também o que me chamou a atenção essa semana foi a mudança do presidente da Petrobras e a consequente movimentação na Bolsa de Valores, que tiraram 35... Caiu 2 dias seguidos, já perdeu 2 dias seguidos. Né? 35 bilhões ao total atual do que a Petrobras perdeu, caiu o valor dela. Claro que parte recupera, talvez até tudo, mas é um momento de tensão, né? O Lula resolveu manter-o como representante do principal acionista, mudar os rumos da empresa, quer dizer, segundo ele, que ela invista mais em outros tipos de ações do que eu vinha fazendo até aí então. Espero que dê certo. Eu estou torcendo pelo Brasil, torcendo pelos meus tem um aspecto irmãos gaúchos. positivo para o Rio de Janeiro, que é uma das metas que o Lula passou para a Magda Chambriard, foi terminar a nossa refinaria aqui do nosso estado, né? Pois é. E mais a Abreu e Lima, lá em Pernambuco também, né? Pois é, acabar logo com isso e, evidentemente, a Petrobras recuperar uma parte desse capital perdido. Vai distribuir parte da renda, né? Conforme os acionistas estavam reivindicando. Acho justo a parte delas, afinal de contas, investiram na empresa e têm direito a serem premiados pela sua confiança na empresa e na sua direção. Então, isso foi o que mais eu não consigo deixar de assistir e não consigo deixar de me comover. É impressionante como eu acho que eu já estava começando a achar natural, mas cada vez que aparece uma família, cada vez que aparece uma daquelas pessoas de mais idade, passaram a vida juntando dinheirinho para construir a sua casinha, aquelas casinhas que a gente conhece lá no sul, limpinhas, arrumadinhas, aquelas coisas feitas com todo carinho durante a vida inteira, de repente perder tudo isso, né? E como disse minha mulher, né? E num momento assim que ela ouviu uma pessoa dizendo isso, ela disse: pois é, a gente
a gente não dá valor para essas coisas. Foi uma mulher que falava o que tinha perdido, e dentro do que ela rolava como um valor importante, eram as fotografias. Realmente, a fotografia, aquilo que a liga com a sua história. Quer dizer, ela perdeu um fogão, uma mesa, uma cadeira, uma cama, e perdeu também parte daquilo Das que ela fotos, devia das fotos, né? manusear para se lembrar dos seus momentos felizes, dos seus momentos românticos, daqueles momentos que Concordo marcam a vida. plenamente com ela, concordo plenamente com Também ela. acho, também acho. É, Pois mas é. é um exercício, eu não consigo deixar de assistir, não consigo deixar de me comover. De vez em quando me sinto uma besta de estar procurando me sofrer mais do que eu já sofro. Mas não consigo me afastar disso. É. Eu concordo com vocês dois. Você perder as fotografias de uma vida, ainda mais as pessoas mais velhas que não digitalizaram as suas fotos dos filhos, de casamento, de namoro, de aniversários e tudo foi literalmente por água abaixo, né? É muito ruim. É muito ruim. E eu imagino aquela senhora que eu vi falando isso, né? Ela tinha a cara daquelas pessoas que devem sentar no sofá da sala, né? E ficar olhando a foto, o nascimento do filho, nascimento do neto, Isso. né? A saída da menina que foi estudar numa cidade maior, essas coisas todas, né? Que você guarda como sua grande riqueza, né? Tudo por água abaixo. É lamentável. Lamentável. A expressão por água abaixo está fidelíssima, né? Fidelíssimo. Foi por água abaixo, Lula, o que a gente vai ler nos próximos dias, meu amigo? Me conta. Uma coisa maravilhosa que aconteceu a semana retrasada, que foi a Flip em Petrópolis. Um acontecimento, um evento de extraordinária força. Eu fui operado, estou de um tratamento, e o médico me recomendou, evidentemente, evitar ficar muito tempo sentado. A besta aqui, às 9h30 da manhã, sentou para assistir uma palestra, e depois eu falei, eu levanto, passei um pouco por Petrópolis e volto para ver a palestra de minha mulher, que seria às 15 horas. Bem, eu fiquei das 9h30 às 21 horas sentado, assistindo a Flip Petrópolis. Eu vi o Keniak falando, eu vi a Cris Oliveira, eu vi a Marta Ribeiro, eu vi o André Trigueiro, a Miriam Leitão, eu vi o Jefferson Ternório, eu vi o Itamar Vieira, eu vi o Sérgio Abranches, a Carmen Lúcia, nossa ministra, eu vi o Portinari Filho falando e conversando a respeito de cultura, de literatura, de arte. E não consegui sair do lugar. Conclusão, sofri, escangalhei todo o meu processo de fabricação de urinas e etc. Conclusão, hoje de manhã tive que ir ao médico sofrer uma intervenção. Mas valeu a pena. Foram 10 horas sentados, sem coragem de levantar, dizer, agora eu levanto, porque a Flip foi maravilhosa, eram 3 pessoas. Lula, eu acompanhei pelo Facebook, muito bem, você inclusive está em praticamente todas as fotos que estão lá no Facebook. Você e a Silvana. Exatamente. A Silvana participou de 2 mesas, né? Porque era muito inteligente, era apenas 1 hora, com um mediador e 2 pessoas conversando. E conversas da maior inteligência, da maior profundidade, impossíveis da gente dizer, não, agora está desimportante, eu vou levantar. Flip Petrópolis, que é a atividade do Afonso Borges, meu amigo, que eu me orgulho de ser amigo dele, que está fazendo essas feiras internacionais, feiras de literatura, pelo Brasil inteiro. Já tem Ouro Preto, já tem Petrópolis, e cada vez mais ele está conseguindo fazer esses encontros literários que lotam. Petrópolis estava lotada, o auditório completamente lotado. E as pessoas ouviam palestras de escritores como se estivessem vendo um jogo de futebol. Riam e falavam e conversavam. Coisa muito maravilhosa. Não teve nenhum ranço, ninguém muito vaidoso, coisa incrível. As pessoas, eu acho que tomaram a preocupação de não ir lá fazer brilharecos, como eu sou inteligente, como eu sou bonzinho, não.
pelo contrário, humildes diante dos seus companheiros e diante da plateia. Então foi um momento extraordinário, é isso que eu diria. E estou lendo muitos dos livros que ganhei dos meus amigos escritores, levei uma porção da Silvana, né, para dar de presente também, e diminuiu o rendimento dela numa boa quantia, distribuindo, como se fossem meus, os livros dela. Uma coisa que eu estou me especializando, explorando a coitada de minha mulher. Imagina. Muito bom. Inclusive foi o que eu soube que, na verdade, você foi, né, nesse encontro lá na Serra para paquerar uma mulher que estava apresentando 2 mesas lá, uma escritora. E não conta para ninguém, ó. Para ninguém. Silêncio. Ganhei. Mas, Lula, é um desses livros que você ganhou na Flip, que você vai recomendar? Ou mais de um? Está aqui um pouco atrás de mim, dá licença um instantinho. Pega aí. A gente espera você pegar seus tesouros aí, Lula. Imagina. Né? Tesouros que o Lula nos ensina a amar. Eu trouxe uma porção. Eu trouxe, então, na realidade, uma porção, mas eu quero falar desde já, que é, eu tanto na ida quanto na volta, eu reli e recomendar, porque é um livro cuja leitura é essencial. E é engraçado que eu não tinha prestado atenção quando eu falei dele e quando eu comecei a ler, que eu participei desse livro. A pesquisa... Esqueceu. A pesquisa da qual ele se baseia, que é o livro de Alberto Carlos Almeida, se chama A Cabeça do Brasileiro. É um apanhado de pesquisas realizadas no Brasil a respeito do que pensa o brasileiro, a respeito de si próprio, do mundo, das raças, das relações entre as pessoas. E é feito com uma profundidade muito grande, feita pelo Domênico de Masi, que, aliás, que nos deixou... Grande Domênico de Masi, sou leitor assíduo dele. Pois é, e eu me esqueci que eu tinha participado da pesquisa. Fui um dos consultores da área de comunicação. E lendo o livro, me redescobri aqui, não como coautor, mas como participante humilde, mas que esse livro faz a gente entender mais sobre o Brasil. E esse autor é uma grande figura, hein? É uma grande figura. E é aí que tem uma coisa importante. A revista Piauí deste mês, a revista tem uma matéria sobre os pracinhas brasileiros. E por um ponto de vista que eu nunca tinha imaginado, que era do preconceito do exército brasileiro em relação ao negro e do preconceito do exército americano, muito pior e muito mais arraigado, em relação ao soldado negro americano. Essa matéria na Piauí me deixou bastante mobilizado em pensar nas diferenças dos preconceitos e nas diferenças do racismo brasileiro e do racismo americano. E engraçado que isso está muito bem retratado. O engraçado aí é curioso, melhor dizendo, que de graça não tem nenhuma, é muito bem retratado neste livro. Eu recomendo as 2 leituras, eu acho que vale a pena o investimento de se ler a revista Piauí. Aliás, cada dia melhor. A revista hoje independente, né, porque os donos saíram, quer dizer, venderam, e hoje é uma cooperativa. E é uma revista que vale a pena ler. E é uma revista de textos longos, algumas vezes cansativos, algumas vezes profundos demais, mas você sempre lê a cada número e sai se sentindo bastante enriquecido. É isso. É isso que eu tinha para falar. Cansado, mas feliz, né, Lula? Cansado, mas feliz. Muito bem. Feliz. Estou posto. Vamos ao ponto. Lula, com a mão na massa, me conta, vai se ligar em que na semana que chega, Lula? Eu fiz uma coisa que eu estou orgulhoso de mim mesmo, claro que liderado pela minha mulher. Hoje esse programa é quase uma declaração de amor, mas ela me incentivou. Eu acabei mexendo em todas as minhas roupas e todos os brinquedos da minha neta que eu considerei doáveis. E como eu tenho uma pessoa que é casada com uma sobrinha minha, que é dona de uma transportadora, eu consegui ocupar um bom espaço num caminhão para mandar para o Rio Grande do Sul muita roupa minha. Fiquei feliz de me despedir delas.
São roupas, principalmente as do inverno, e que eu tive a cada momento que eu me separava, que o normal é você dizer, puxa vida, eu gostei tanto desse casaco, eu comprei em tal condição, em tal momento da minha vida, e eu fiquei sonhando com a ideia de que eu estaria, de alguma forma, melhorando um pouco, dando um pouquinho de conforto ao irmão lá do Rio Grande do Sul, vítima dessa calamidade. Então foi vários pacotes, vários sacos com roupas minhas, que espero que tenham um bom uso e que esquentem as pessoas, e que as crianças, nesses abrigos provisórios, possam brincar com aqueles brinquedos que minhas netas, elas sim, mandaram com toda boa vontade para suas companheiras que sofreram essa calamidade. Que delícia, que coisa boa. E você, Elísio, vai se ligar em que na semana que chega, Elísio? Assim como o Lula, continua ligadíssimo, né, nas ações, diversas ações, de todo jeito, não é só para comida e roupa, não, tem coisa de todo tipo, né? Eu, inclusive, mesmo participei aqui de uma senhora que faz bonequinha, que resolveu reunir os amigos, comprou um material, a gente ajudou até, para mandar bonequinhas para as crianças lá no Rio Grande do Sul. Boneca, feliz boneca, muito boa, isso gente. Muito isso é lindo. E outra coisa também, nessa área que eu me liguei muito, é a cachorrada deprimida que está presa lá. Estou falando de 11 mil animais presos, que eles estão com grande depressão, né? Com grande depressão. Então é preciso permanente presença nele, encontrar os tutores que eles perderam, com certeza. Pode ser que alguns tenham até falecido, estejam desabrigados, etc., mas isso é outro detalhe. Agora, tem um outro detalhe que não tem nada a ver com essa história do Rio Grande do Sul, que achei muito interessante, eu não sei se vocês assistiram, a gravação do vídeo da Anitta está repercutindo bastante na coisa. Sabe o que aconteceu, a repercussão maior do vídeo dela, não? Ela perdeu 200 mil seguidores. Isso eu vi, isso eu li. 200 mil seguidores por causa do vídeo dedicado ao candomblé. E o vídeo é muito agradável, muito bem produzido. Recomendo a ver o vídeo, que vale a pena. Não só pela Anitta, como pela própria produção. É isso aí. E eu diria a você, com toda a grosseria e do fundo da minha alma, ela não vai sentir a menor falta desses 200 mil que ela perdeu. Quem vai sentir falta é quem abriu mão, né? Exatamente. Pois bem, meus amigos Lula Vieira e Elísio Pires voltarão semana que vem com mais papos desses, bons demais, aqui com a gente no Se Liga. Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva, já deu seu like, seu dislike, já mandou seu comentário, sua sugestão. Estamos aqui para isso. Disponha sempre. Lula e Elísio, com aquele tchau para onde? Socorro! Viva socorro! Semana que vem. Viva socorro! É isso aí, valeu. Tchau. Tchau. Se liga.